Olá, paz do Senhor Jesus. Muito prazer, sou o pastor Adair Moreno. Antes, porém, eu quero ler um texto aqui, Jó capítulo 42, versículo 10. É um texto bastante conhecido, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto dantes possuía. A nossa reflexão de hoje, o meu testemunho, é baseado numa palavra que Deus colocou no meu coração, que é sobre propósito. O que é um propósito? Um propósito é quando você está num lugar e Deus quer te levar para outro lugar, e aí você passa por algo chamado processo. E ninguém gosta do danado do processo, porque nós gostamos ou queremos que o negócio adianta. Por que eu li esse texto? Porque tem muito a ver com a minha história. Como eu disse, chamo Adair Moreno, sou pastor auxiliar do Ministério Graça e Renovo de Goiânia e, pela misericórdia de Deus, sou pastor, cantor, compositor, tenho alguns livros escritos e apresentador, radialista, dentre outras coisas. Hoje eu trabalho na área de segurança privada e também na área de comunicação, na internet. Bom, sou filho de pastores já falecidos, e a conversão dos meus pais aconteceu em 1980. Eu nasci em 1977, tá? Então, 8 de fevereiro de 77, eu tenho 48 anos. Pai de 3 filhos, uma neta, que é o nosso xodozinho, que é a Anelisa. Aos 3 anos de idade, meus pais se converteram, e há quem diga que não há memória, não há lembrança desse tempo, quando a gente ainda é pequeno, mas eu nos meus 3 anos de idade, eu lembro que aconteceu algo que ficou marcado na minha mente. Os meus pais a gente morava na roça, tinha bicicleta como meio de veículos, e era uma linha de transmissão de alta tensão, e nós estávamos indo de bicicleta. Eu tinha 3 anos, meu irmão tinha 5 anos de idade, e caiu um raio. Antigamente tinha os caminhões na roça, quem mora em roça sabe do que eu estou falando. A estrada debaixo da linha de transmissão, porque os caminhões davam manutenção, então a gente passava por lá. E chovendo muito, trovejando, e caiu um raio numa árvore e partiu essa árvore ao meio. Distante, mas a gente viu pelo clarão. Isso ficou gravado em minha mente. Bom, não sei, ou com certeza nós estamos falando sobre propósito. Com certeza Deus tem ou tinha um propósito de deixar isso gravado na minha vida no dia da conversão dos meus pais. Os tempos passaram, ou os anos passaram, e Deus sempre usou alguém para falar para o meu pai que dentre os seus filhos, 12, éramos 12 filhos, hoje são 6 filhos vivos, e Deus usou alguém para dizer para o meu pai que dentre os seus filhos levantaria um, e esse um, onde ele não, com o ministério diferenciado, que onde esse um não chegasse, a sua voz chegaria. Claro que Deus sempre trabalha com improváveis. Eu era muito tímido, eu não cantava, não assoviava, não batia palma, fazia nada. Aliás, sou tímido até hoje. As pessoas acham que porque eu trabalho com comunicação, eu não sou, mas eu sou tímido. Eu sou do tipo profissional, precisa fazer, eu vou lá e faço. Bom, e todo mundo achava que era meu irmão mais velho, porque ele sempre era mais saído, Eu era muito tímido, introvertido. E o tempo foi passando, voltamos para a cidade, a gente intercalava entre morar na roça e morar na cidade. Sou da cidade de Uruaçu, Goiás, a 300 km de Goiânia aproximadamente. E o tempo foi passando, e na nossa adolescência eu acabei ganhando existiam os evangelismos que os jovens e crianças faziam, e eu ganhei um jovem para Cristo, uma criança, um adolescente da minha idade aproximadamente. E a gente se tornou irmãos. E nesse meio tempo, a gente começou a compor músicas. E eu comecei a escrever peças de teatro. Eu dirigia, eu escrevia, dirigia e atuava, só que eu não tinha noção da grandiosidade desse projeto. Sabendo que o tema desse meu testemunho é propósito. Era propósito de Deus para que as coisas acontecessem na minha vida. O tempo foi passando, eu comecei a compor canções, eu comecei a
a escrever algumas canções juntamente com ele. Esse irmão que hoje dorme em Cristo faleceu dia 1º de dezembro de 2010, fez 15 anos que ele faleceu, chamado Pedrinho, muito conhecido no meio gospel, principalmente no meio evangélico assembleiano, Queimadinho de Jesus. Você dá um Google aí, você vai achar ele depois. E faleceu ele e a família num acidente trágico, e isso faz parte do meu testemunho também, e a gente lá na frente você vai entender. E eu trabalhando com ele, fazendo peça teatral, a gente cantando, a gente trabalhando na parte de louvor, comecei a liderar os jovens da minha igreja, e o tempo foi passando, em 1900, e a gente ia para a roça e voltava, quando foi no ano de 1991 para 92, automaticamente, 91 para 92, eu tive um desentendimento com meu pai, e meu pai me botou para fora de casa. Eu tinha meus 14 para 15 anos. Para mim foi libertador, porque eu achava que eu estava sendo livre. 15 anos, revoltado, sem causa, falei, estou com um burro na sombra, com um rabo na água, agora o negócio vai. E saí de casa de Uruaçu e vim para Goianápolis, que fica próximo a Goiânia. Quem conhece a cidade do tomate. E fui para Goianápolis, justamente esse irmão meu morava lá. E fui trabalhar com eles lá. Fiquei por 1 ano e pouco. Só que eu não conversava com meu pai, meus pais não voltavam lá, falavam com a minha mãe. Quando eu ia, eu falava só com a minha mãe. E estava em atrito com meu pai. E para mim, eu estava com a razão. Um dia eu estava num congresso, comecei a trabalhar com música. Um dia eu estava num congresso de jovens, eu era baterista da igreja, e veio uma irmã de Minas, e ela ficava me encarando. E quem é crente, filho de crente há muito tempo, sabe que quando alguém te encara demais na igreja, você já pode esperar que lá vem. E eu, filho de pastor, assembleano das antigas, e eu já fiquei com o olho no peixe e o outro no gato. Eu lembro que um dia, no último dia, ela chegou em mim, eu estava no refeitório, ela perguntou, moço, você canta? Falei, não. Você prega? Falei, também não. O que você faz? Falei, sou baterista, sou músico, eu apaixonado por música. E ela diz assim, olha, Deus vai levar você de volta para a sua terra, não sei de onde você é. E Deus já preparou alguém para você casar, uma esposa para te dar. Eu fiz igual Sara quando o anjo falou que ele ia ter filho aos 89. Eu comecei a sorrir dentro de mim, por quê? Porque eu falei, cara, eu com meus 15, 16 anos, correndo de casamento, não queria nem saber quem inventou o tal do casamento. E quando os amigos casavam e não dava certo, eu falei, eu não quero casar, não vou. Passa-se um tempo, alguns meses, nada me segurava em Goianápolis. Eu pedi conta da empresa e voltei para a minha cidade. Chegando lá, comecei a trabalhar, passou-se um tempo. Eu conheci uma menina que sempre passava na porta da minha loja, eu tinha uma loja, na época uma borracharia, e sempre passava uma menina lá, que eu achava muito bonitinha, e eu falava, cara, mas que menina linda. E eu comecei a gente começou a fazer amizade, ela foi para a minha igreja. Nesse meio tempo, a igreja que eu congregava, a época que a gente congregava, eu era adolescente, nos anos 90, a igreja era mais rígida do que é hoje. Hoje a igreja, tem igreja para tudo e para todos, não falando mal, tá, gente? Muito pelo contrário. E eu sofria muito na igreja, eu sofria muito porque não me apoiava, e eu sempre fui um ponto fora da curva, na vida, na igreja, no ministério, eu sempre fui. E eu lembro que eu comecei a dar trabalho na igreja, meu pai é obreiro, das antigas, então meu pai quase morria de vergonha. E eu comecei a dar trabalho, adolescente, e eles antigamente se colocavam-se de prova, excluía-se da igreja. E eles não só me excluíram da igreja, como me expulsaram do ministério. E eu, nesse meio tempo, revoltei. O problema é que, filho de crente, nascido na igreja, o mundo não me cabia e a igreja não me aceitava. E eu fiquei sem saber o que fazer. E meus 14, 15 anos, e eu sem saber o que fazer, eu lembro que, depois que voltei, eu já tinha voltado de Goianápolis, um pastor amigo meu, eu estava afastado da igreja, mas também não ia para o mundo, porque o mundo não me cabia, e não me coube até hoje, graças a Deus, e um pastor começou a fazer amizade comigo, de um outro campo.
E ele começou a fazer amizade comigo, e a gente começou, e eu comecei a ver que eu que tinha raiva de pastor, a despeito do meu pai ser líder também, eu tomei raiva de pastores, que é comum e normal, adolescente revoltado, e eu não aceitava o que fizeram comigo, porque eu não achava justo. E esse pastor fez amizade comigo. E eu lembro que quando eu voltei para a igreja, ele conseguiu me levar para a igreja, e eu, meio ressabiado, e um desses pastores que me expulsaram do ministério, chegou para ele e disse assim, olha, o Adair é um caso perdido. O Adair, nós já fizemos de tudo para aquele menino. Eu lembro que ele disse assim, olha, vocês tentaram e deram errado, deixa eu tentar, por favor. Você vai ver que o Adair será um grande homem de Deus. O dia que esse pastor me disse isso, o dia que ele virou para mim e disse assim, olha, falar isso, e eu disse que você ainda será um grande homem de Deus, que eles vão ver falar, vão ouvir e ver você, Deus usar você por esse Brasil, por esse mundo. Essa palavra entrou no meu coração e deu uma virada de chave. Você não está entendendo? Naquele dia eu falei, a partir de hoje eu paro de dar trabalho. A partir de hoje eu vou ser alguém diferenciado. A partir de hoje eu serei alguém que Deus vai ter prazer e alegria na minha vida. E fiz uma oração para Deus naquele dia. Falei, Deus, a partir de hoje eu vou ser um homem segundo o teu coração. Não interessa quantas vezes eu vou cair, quantas vezes eu vou pecar, quantas vezes eu vou desistir. Deus, não desista de mim. É importante a gente se tocar às vezes e ter uma autoconsciência. E de lá para cá eu comecei a minha vida ministerial. De lá para cá eu comecei a trabalhar, de lá para cá eu comecei eu que já era baterista, na época não existia bateria, na igreja, e meu pastor comprou uma bateria de madeira, um negócio bem arcaico mesmo, que a igreja deu conta, e a gente fez uma equipe de louvor. Passa-se um tempo, comecei a namorar, casei em 1996. Só que eu sempre fui um ponto fora da curva, que eu já disse isso para vocês. O meu sonho de vida sempre foi ser igual meus irmãos, a minha família. Não tem coisa melhor do que você ter uma vida tranquila, você ter sua casa, seu carro, seu trabalho, e aí você vai para a igreja, dizima, oferta, faz o que crente faz e vai embora para casa e está tudo certo. Pois é, só que Deus nunca permitiu fazer isso, nunca. Todas as vezes que eu tentei, todas as vezes que eu fiz, todas as vezes que eu quis ser, deu tudo errado. Gente, eu vou falar algo aqui sem soberba, e Deus conhece o meu coração, Ele sabe disso, e quem me conhece sabe do que eu estou falando. Deus me deu um chamado tão diferenciado que se eu ficar parado eu produzo, porque eu já parei várias vezes. Eu sou um cara que eu não dou conta de ficar parado, eu estou sempre produzindo. Hoje eu estou num ápice muito grande de produção para o reino de Deus, porque eu coloquei uma frase, eu ouvi uma frase, eu coloquei no meu coração. Se é para gastar a minha vida, que seja no reino. Afinal de contas, o meu chamado primário é viver. O meu chamado primário é ser Adair. E logo depois exercer o meu chamado. Por que muitas pessoas voltam para casa antes do tempo? Muitas pessoas morrem antes do tempo? Porque não cumpre o seu chamado. Nós temos o nosso chamado, nós todos nascemos com um chamado aqui na terra. As pessoas às vezes não fazem porque não sabem que chamado é esse. Bom, e eu comecei a trabalhar e casei em 98. Eu comecei a cantar, voltando um pouquinho, eu comecei a cantar de dupla com o Francisco, que é meu irmão de coração, hoje mora no Mato Grosso. E a gente formou uma dupla, que era Francisco e Adair. Na época estava começando, despontando, não tinha dupla gospel, não tinha no Brasil, quase não tinha, principalmente em Goiás. E estava despontando Daniel e Samuel, a gente cantava junto quando eles gravaram aquele CD, graças a Deus, que é o primeiro CD, acho que 95, 94, um negócio assim. E aí tinha os Canarinhos de Cristo no Brasil, em Anápolis tinha os Galileus, que era Cláudio e Valdson, só, né? E tinha depois veio os Levitas, veio Zé Marco e Adrano, enfim. Nós começamos a cantar e viemos para Goiânia para gravar o tão sonhado CD, que era fita, lado A e lado B, fita cassete. E começamos, e viemos para cá. E nós começamos a trabalhar, e Deus fechou as portas de uma tal maneira para mim, que eu não conseguia fazer nada. E eu com um filho pequeno, né, o Adair Júnior, que hoje tem 28 anos, e a minha esposa grávida da minha filha, quase ganhando o neném já, 6, 7 meses. E eu vim para Aparecida de Goiânia, que é Jardim Alto Paraíso. Comecei a trabalhar, e eu capinava lote, não recebia. E eu furava fossa. Eu sempre fui muito batalhador, sempre corri.
para poder, porque meu sonho sempre foi dar uma vida boa para minha família. E minha esposa quase ganhando neném, e eu com um filho pequeno, e a gente trabalhava, e eu comecei a ver, eu sabia que era Deus trabalhando na minha vida, por quê? Por causa do propósito. Vou dar uma pausa aqui só para dizer algo para você. Se Deus tem um propósito na sua vida e você está passando pelo processo, gente, se você parar, você vai só atrasar, porque você não vai impedir. O homem não é capaz de impedir um propósito de Deus na vida dele. Ele pode atrasar. Isso acumula dores, feridas, sofrimento, perdas. Você vai entender o que eu quero dizer. E eu não queria, porque eu falava, eu quero trabalhar, eu quero cuidar da minha família, por que eu vou ficar envolvido com obra? Não. E eu sempre, por gente, aprendi a tocar violão, e eu liderava louvor na igreja, e a gente trabalhava, e as portas fechavam. O meu irmão que veio gravar comigo, o Francisco, era pedreiro. E eu, ajudante de pedreiro, o famoso servente. Para ser servente, você não precisa saber, você precisa querer. E eu fui trabalhar. E ele pegava uma obra, começava a trabalhar, eu entrava, passava uns dias, o dono dispensava os dois. E eu sabia que eu era o Jonas da história. Não no sentido de fugir apenas, mas de não querer, porque eu estava num processo. O processo faz isso conosco. O processo, ele nos causa, às vezes, muitas perdas. E a minha família não entendia, que é o normal. A minha família, qual que é o normal? Você casou, você vai cuidar da sua família, e o reino de Deus, você não prioriza ou não faz acima da sua família vem em primeiro lugar. Só Deus vem acima da família. Essa é a ordem natural das coisas. Só que eu valorizava a minha família, mas eu não conseguia. E as portas fechadas. Chegou um ponto que eu tinha vergonha da minha esposa. Porque eu falava, gente, como é que pode? A mulher nova, bonita, e eu aqui tentando, né? E eu tentando de todos os jeitos, e ela sabia, eu lembro que ela sempre falava para mim assim, fica tranquilo, porque Deus está cuidando de nós. E eu passei uma fase da minha vida, que durante 8 meses, eu mudei 8 vezes. Aqui no Jardim Alto Paraíso, em Aparecida. Porque eu não conseguia pagar um aluguel de R$50. Era 1998, 99. A gente morava em barracões, não conseguia pagar. Então o dono pedia, eu mudava. E eu lembro que um dia eu pedi para Deus assim, Deus, eu já tenho 2 anos de casar, 3 anos, eu não tenho uma geladeira. Eu preciso de uma geladeira. E Deus usando alguém disse assim, Deus vai te dar de presente uma geladeira. Falei, receba. Né? Quem é que não quer? Um dia alguém chega para mim e diz assim, irmão, eu vi você louvar. Detalhe, eu cantava, gente, você não está entendendo, tem uma música que eu tomei raiva dela, na época, que é aquela música Rompendo em Fé. A letra daquela música é uma afronta para quem estava passando o que eu estava passando. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me leva para perto de ti. Ó, minhas provações não são maiores que meu Deus. Você não está entendendo? Eu com violão cantando, era guitarra, não era nem violão, era guitarra Jennifer. Os mais antigos vai saber, né? Os placa preta aí vai saber do que eu estou falando, né? E eu cantava, eu tocava, eu chorava porque assim eu ficava numa raiva daquela música, porque não era isso que eu queria falar. Eu queria resposta. Eu queria que Deus me honrasse, eu queria que as coisas mudassem. E eu chorava e o povo falava, rapaz, o Adair tá igual o pastel de rodoviária, né? Pouca carne, muito óleo, que unção é aquela? Unção o quê, irmão? Porque eu pensava, depois do culto eu vou ter que mudar. Depois do culto no domingo aqui, eu vou ter que pegar as poucas coisas que eu tenho e mudar para outro barracão. E assim eu faria. E eu lembro que um dia alguém chegou e falou, tem uma bênção de Deus para você. Me deu uma geladeira. Depois você dá um Google. Frigidaire. Tá? Frigidaire 1948. Geladeira da Guerra Mundial. Acho que é a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, não me lembro. Acho que é a Segunda Guerra Mundial, né? Não me lembro. Ela era toda revestida em estanho, chumbo. Gente, você não está entendendo aquilo para carregar. Aqui é três homens para carregar. E eu mudava de mês em mês, imagina a luta. 110 com estabilizador em cima, que quando chovia, dava choque até no vento. Então Deus, mesmo honrando e te facilitando a sua vida no processo, Ele cria grau de dificuldade para você aprender. A pergunta é, você é do tipo que aprende quando Deus está falando? Você é do tipo que aprende, escuta e ouve o que Deus está falando? Esse é o X da questão. E eu lembro que eu me mudei muitas vezes. Passado-se um tempo, eu mudei do Alto Paraíso, fui para Goiânia, já era 2001. E eu comecei a trabalhar. E aí, 2002, 2003,
e as coisas não estavam indo bem, mas eu já estava morando melhor, já estava bem, a esposa já estava trabalhando, os meninos já estavam pequenos, eu tinha 2 filhos na época, eu tenho 3, tá? Eu tinha 2 filhos na época, e quando foi um dia, eu consegui montar uma loja. Eu montei uma loja lá no Jardim Planalto, ali, Avenida Tenol, próximo ao Carrefour. Quem conhece Goiânia sabe o que eu estou falando. Área nobre, né? Só o filé. Montei uma loja de pneus e rodas, que era a minha área, e fui trabalhar. E quando eu estou trabalhando, já era 2005. Um dia eu estou lá, chegou um missionário, amigo nosso, que estava em Xingu, na aldeia dos índios. E eu lembro que ele chegou e disse assim para mim, ele desceu barbudo, todo estranho, e disse assim para mim: rapaz, eu estava lá ontem, Deus mandou pegar o ônibus e vim cá só para te dar um recado. E eu já comecei a tremer, porque eu falei, não vai dar ruim esse negócio, né? E quando eu cheguei, ele disse assim para mim: olha, Deus manda dizer para você que o tempo dele de esperar você decidir abraçar o seu chamado acabou. A partir de hoje, Deus está fechando as portas de tudo. Você vai viver da obra para obra e ponto final. Ele entrou no ônibus, Deus não permitiu ele nem visitar os parentes, voltou para lá. De lá para cá, meu querido, vou falar uma coisa para você, ladeira abaixo, viu? Eu comecei a perder tudo, né? Eu estava controlado já para comprar um carro, estava tudo certo, eu comecei a tomar prejuízo, e acabei me mudando para Goianápolis de favor, no fundo de uma igreja. Fui morar no fundo da igreja, que o meu pastor foi transferido para lá, ele alugou uma casa e deixou eu morar na casa pastoral. Eu abri a minha loja lá e foi só ladeira abaixo. De lá para cá, até eu entender, fiquei lá uns 8 meses, e voltei para Goiânia, com a minha família, e eu comecei a trabalhar, e eu comecei a aceitar o ID. E eu congregava numa igreja, já era presbítero da igreja, depois fui evangelista, e nessa igreja que eu congregava, houve mudança de pastores, e o pastor começou a me maltratar minha família, porque a gente morava na casa pastoral, de favor. E a minha esposa, na época, limpava a igreja, eu era sonoplasta, líder de louvor, cuidava da igreja, abria, fechava e trabalhava fora. E era uma correria, e tinha voltado a estudar e estava muito mutuado. Até um dia que eu coloquei no meu coração, eu não vou mais ir para a igreja. Já era evangelista, viu? Não vou mais. Para mim já deu, Deus. E eu sou muito sincero com Deus, gente. Se tem algo que você precisa entender, é que Deus conhece o seu coração. O que o salmista diz? Antes da palavra sair da boca, o Senhor já conhece. O Senhor é o Deus que sonda, é o Deus que está em todo lugar. Então, assim, Deus gosta de sinceridade, ainda que essa sinceridade possa até a sua visão entristecer o Espírito Santo. Mas seja sincero, o problema é que a gente acha que pode mentir ou omitir ao Espírito Santo de Deus. E eu fiz uma oração para Deus, falei: Deus, eu não quero mais, eu não aguento mais. Para mim já deu. E o meu irmão, esse irmão que cantava comigo, a gente já não era mais dupla. Terminamos, né, a dupla em 99, e ele já morava aqui, lá na região que eu morava. E ele me convidou para conhecer a igreja dele. Eu falei: não vou, cara. Não, vamos lá e tal. Aí eu fui conhecer a igreja dele, um campo independente. Quando eu cheguei lá, irmãos, parece que o culto foi para mim. Deus me levou lá para falar comigo. Os louvores falavam comigo, a palavra falou comigo, tudo. Eu chorava, porque eu achava que Deus não me amava a ponto de se preocupar em falar comigo. E eu chorava. E eu lembro que no final, a gente, como eu não estava querendo mais, e a minha esposa, muito sábia, diz assim: olha, vamos fazer um negócio? Vamos congregar lá, né? Você vai para o banco, não tem problema não, a gente congrega, Eu falei: vamos, e começamos. Só sei que com 3 meses eu já era evangelista da igreja, e com 3 meses eu comecei a ajudar, porque quem tem chamado, quem está no propósito, não adianta, separado você produz. Eu canto, eu comecei a pregar, e eu passei a supervisionar o campo, e o campo foi crescendo, e surgiu a oportunidade um dia me chamaram para ir em Trindade, setor Ponta Caiana, o ano era 2006, 2007, e a gente foi para Ponta Caiana. Quando eu cheguei lá, eu odiei o lugar, porque não tinha asfalto, não tinha água tratada, era um lugar feio, né? Lá era um lugar largado, abandonado por Deus na época. Quando eu vi, eu entrei falando assim: como é que pode alguém morar num lugar desse aqui? Que coisa horrorosa. Quando eu entrei na casa, eu ia pregar. Quando eu pisei no portão, o Espírito Santo, como poucas vezes ele falou comigo de fora para dentro. Eu ouvi em voz dizendo assim: ó, é aqui que você fica. Eu entrei em pânico, falei: não, isso é a voz do inimigo, está solto. Deus me livre num lugar desse aqui. Eu moro em Jardim Europa. Eu moro na Vila Boa. Eu moro em área nobre, vou vir para o ponto, mas nunca precisou. E quando eu cheguei em casa,
Eu disse para a esposa, falei, olha, aconteceu isso, Deus disse para mim, ela fez assim, engraçado que Deus falou a mesma coisa comigo, então vamos embora. E a gente começou a trabalhar lá, muito difícil, e eu não queria porque era um lugar onde tinha muita gente ferida, e igrejas grandes, lá ainda tem muitos campos bons, vazios, você ia para os botecos, a grande maioria eram bêbados, drogados, mas pessoas que eram obreiros, pastores, então você resgatar esse povo era difícil, e eu fiz uma oração para Deus, como eu sempre fiz. Lembra que eu disse para você que eu sou um ponto fora da curva? Eu nunca vou conseguir ser igual. Não dá. Eu já tentei, acredite, não dá. E eu olhei para Deus e disse, Deus, eu aceito o desafio. Porém, eu quero ser um pastor que não parece pastor, de uma igreja que não parece igreja, para quem está ferido e não gosta de igreja. Deus falou, fechou. E fomos para lá e começamos a fazer um trabalho diferenciado. E Deus começou a honrar. E aí as próprias igrejas começam a levantar contra, né? Porque as igrejas não gostam de ver as outras crescer. Infelizmente. Não deveria ser, mas é um corpo que briga entre si, né? E a gente começou a trabalhar, e a igreja foi crescendo, e Deus foi honrando, Deus foi trabalhando, e a gente foi crescendo, e já foi 2011, 2010, 2011, 2012, 13, 14. Em 2010, eu comecei a passar por um processo de perda. Dia 1º de dezembro de 2000, dia 2 de novembro, escuta, dia 2 de novembro de 2009, eu tive uma perda na família, minha irmã morreu. A primeira morte na família depois de 20 e tantos anos. Morreu aos 44 anos. 42 anos, desculpa. E eu, como único pastor da família, a não ser meu pai, acabei tendo que fazer culto fúnebre, aquela coisa que, né, eu não gosto de fazer, ainda mais de família. E a gente foi. E eu na minha cabeça, não vou ter luto, porque se você ter luto, eu tenho que parar. E a minha vida é muito corrida, eu não quero sofrer. 28 dias depois, dia 1º de janeiro de 2010, eu sofro outro baque, que esse irmão meu que eu ganhei para Cristo, o queimadinho de Jesus, que era irmão não era de sangue, mas era brother. Ele bateu o carro chegando em Uruaçu, morreu ele, a mulher e os 2 filhos. Você tem ideia do que você, 28 dias antes, perde uma irmã, depois você perde um irmão, e aí você ir num velório de 4, a família inteira, a menina tinha 13, 14, ela tinha 16, o menino tinha 14, ele ia aos 37 anos, a mulher aos 35, então assim, e eu não quis, e eu continuei, e eu dou uma pausa aqui para dizer algo para a gente, não queime etapa, não queime, não espiritualize aquilo que é humano, tá? É o que Paulo fala, trata o que é carne, o carnal como carne e o espiritual como espírito, porque nós não nascemos crente, nós nascemos gente, nós nascemos ser humano. E eu comecei não quis ter luto, continuei. 1 ano e meio depois, meu pai foi diagnosticado com câncer de esôfago. Veio para Goiânia, isso era 2011 já. E eu parei as minhas agendas, eu já pastoreava a Trindade. E fui acompanhar meu pai. Detalhe, como eu briguei com meu pai, você lembra da história? Meu pai me botou para fora, a gente fez as pazes depois, né, eu estou correndo aqui por causa do tempo, e a gente fez as pazes, mas eu não consegui mais ser amigo dele. A gente, assim, tem aquela intimidade, eu não conhecia meu pai, gente, eu já estava com meus 30 anos, 35 anos, e não sabia quem era meu pai, não tinha a mínima ideia. E a minha oração, Deus, eu quero conhecer meu paizão de novo. Sabe? A gente era muito parecido, por isso que a gente não dava certo. Tanto fisicamente como o nosso temperamento, e geralmente dá choque. E meu pai foi diagnosticado com câncer, e veio para Goiânia, e eu vim cuidar dele esses tempos. Durou 6 meses. E aí eu pude conhecê-lo. E meu pai deixou um dos testemunhos mais lindos que você pode imaginar. Meu pai deixou um dos testemunhos mais lindos nos últimos meses de vida para mim. Meu pai dava aquelas crises de câncer, de dor, que ele gemia, que ele quase morria. Nós ficamos 2 semanas na emergência, aguardando o leito, no Araújo Jorge. E eu sentado numa cadeira do lado dele, ele não me deixava para nada, e sobre dose de morfina, sobre efeito de morfina. E eu lembro que quando teve um dia, ele dava aquela crise, ele começava a falar em línguas. E ele começava e eu ficava com vergonha. Um dia eu disse para ele assim, paizão, não fica falando em línguas não, o povo não entende, vai escandalizar o reino. Eu lembro que ele estava suadinho, bem magrinho, né? Meu pai tinha 1,90 m e pouco, mais de 100 quilos, e ele estava muito magro, porque não alimentava. E ele olhou para mim, e ele tinha os olhos azuis, pensa um negro de olhos azuis, né? Pena que eu não herdei, né, gente?
Fazer o quê, né? Se bem que gente feio com olho azul é meu cor de feriado de domingo, né? Não altera nada. E eu lembro que meu pai olhou para mim, ele apontou o dedo tremendo para mim e disse assim, olha, quem é você para se meter entre eu e Deus? Nunca mais faça isso. E gritando, e todo mundo olhando, você é pastor, rapaz. E eu falava, desnecessário, não precisava disso. Ele diz, você é pastor, para com isso. A gente transborda na hora, olha o que ele disse, na hora da dor a gente transborda daquilo que a gente está cheio. Você não vê as pessoas xingando porque eles estão cheios disso. Eu estou cheio de Deus, e quando eu comecei a falar em línguas, ele diz assim para mim, veio Jesus e colocou a mão no meu estômago e parou de doer. E Jesus saiu do seu lado, está com a mão no teu ombro. E eu olhava para ele, eu olhava do meu ombro, pai, não tem ninguém aqui não. E eu pensava, deve ser a morfina. Ele dizia, meu pai. E ele falava assim, olha, Jesus está aí do seu lado. Jesus está aí. E ele dizia para mim assim, quantas vezes depois de uma crise horrível, ele olhava para mim e dizia assim, quando ele parava tremendo um pouquinho, ele olhava para mim assim, suado, eu enxugando ele falava assim, meu filho, Deus é bom demais para mim. Gente, eu queria morrer, porque eu falava, como assim? O senhor é a pessoa mais conhecida com Jesus que eu conheço, pai. O senhor é uma pessoa que vive para Deus, e Deus está permitindo o senhor ser comido vivo por esse câncer. Como assim, pai? Ele dizia, quantas pessoas chegaram aqui hoje de manhã, me deu bom dia e já está sendo preparado para ser velado. Eu estou aqui. Deus é bom demais para mim. E eu olhava e ficava, depois eu parava e pensava, que fé é essa, meu Deus? Que isso? E o tempo foi passando, 6 meses depois, meu pai faleceu. E nós fomos para Uruaçu, fizemos o velório, e eu não quis ter luto. Continuei trabalhando, só que eu já estava cansado. Então, nesse tempo, eu já trabalhava em televisão, eu já trabalhava em rádio, já fazia show com banda, eu apresentava eventos, então eu viajava muito, andava muito, e era pastor dirigente, era pai e esposo. E às vezes a gente faz a obra de Deus sem agradar a Deus, então é muito importante a gente parar. Não é porque está dando tudo certo, não é porque você está produzindo, não é porque a obra está indo, mas se você está cansado, se está te matando, gente, isso é um conselho para você que é líder, principalmente. Se está te matando, se está tirando se está te fazendo mais mal do que bem, é melhor parar. Pare, respire. Ah, mas se Deus cobrar, Deus não seria mal a esse ponto. Pare com isso. Porque a obra de Deus tinha antes de você, está tendo durante e vai ter depois. A pergunta é, você vai estar vivo para concluir o seu chamado? Tem pessoas que precisam de você. A tua família precisa de você. Tem gente que se espelha em você. O que tem de pastores, líderes, tirando a própria vida, que a despeito de ainda estar vivo, já deixou de viver. Pessoas que só existem. Daí começam as crises. Porque não existe crise de vida. Existem crises existenciais. Quando eu estou tendo muita crise é porque eu estou só existindo. Homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, mas que a parte humana já está morrendo e acha que está abalando. Então, pare, pergunte a Deus. Não tem problema nenhum você dar uma pausa, cuidar de você, porque a ovelha mais importante, se for colocar nesse nível, todo mundo é importante diante de Deus, tem o mesmo nível. Mas a ovelha mais importante da sua igreja, pastor, é você. Porque você tem que estar bem para cuidar das outras. Tá? Pastor adoece, sim. Pastor entra em depressão, sim. Pastor fica triste, sim. Pastor precisa de férias, precisa de folga. Entenda isso, tá? Não cobre do seu líder aquilo mais do que ele possa fazer por você. E eu não quis. E foi 2015, 2013, 14, 15, e eu fui ficando triste, ficando mal. 2017 eu já estava a reboque. E aí Deus permitiu mudar um vizinho para a porta da igreja, e esse vizinho começou a atormentar a igreja, mas de uma maneira que você não está entendendo. Eu ficava chateado e orando para que Deus tirasse ele de lá, só que eu não sabendo que Deus era uma pessoa que Deus tinha colocado lá para poder ser um instrumento para eu parar um pouco. Era o momento de eu parar para cuidar de mim, eu estava mal. E eu estava já com depressão, com síndrome do pânico, e não sabia, estava dando crises. Eu não aguentava mais entrar em avião, eu não aguentava, às vezes eu estava andando de carro, eu tinha que descer do carro e sair, que eu saía apavorado, não conseguia respirar. E eu fui trabalhando. Quando foi no começo de 2017, 15 de março, eu perdi minha mãe. Com a morte da minha mãe, a vida da gente se divide entre antes e depois da morte da mãe.
Eu que já tinha perdido quase todo mundo, só que a minha mãe era o nosso... A minha mãe funcionava para a gente como um guarda-chuva no mundo espiritual. Então a nossa vida andava, funcionava, porque ela era uma mulher de oração. Você podia ligar 2, 3, 4 horas da manhã, que ela estava de joelho orando. Ela atendia e falava, estava orando por você agora, filhinho. Meu filho, né, falava, nego, estou olhando por você. E com a perca da minha mãe, nós, toda a família, começamos a enfrentar a realidade da vida. Porque já não tinha mais ela para orar para nós, para nos proteger. Não tinha ela mais para servir de proteção. Proteção de mãe, oração de mãe faz toda a diferença. E a minha mãe faleceu. Isso foi em março. Quando foi no mês de junho, eu comecei a dar PT. Final de maio. Com a morte da minha mãe foi o gatilho. Eu comecei a dar apagão. Eu saía de moto, de carro, às vezes. Eu esquecia para onde eu estava indo, o que eu estava fazendo. Eu fui desacelerando. Aí eu saí da TV, aí eu saí do rádio. Aí eu diminuí as agendas, parei de viajar. Fiquei só na igreja. Fiquei tomando conta e eu já não queria mais a igreja. E já não suportava gente, não suportava pessoa, não suportava o meio. E eu lembro que um dia aconteceu um episódio, não vou contar aqui, porque não dá tempo, que eu quase fui preso, porque eu dei um apagão, peguei uma moto errado e quase fui preso por furto. A minha moto estava do lado. Gente, foi uma confusão. Então, assim, é muito sério isso aí. Era o propósito de Deus, era o processo de Deus. Só que eu estava dificultando o processo, porque eu nunca parava. A igreja estava bem, estava cheia, estava funcionando, projetos bombando, eu estava bem, né? Todo mundo queria estar perto de mim. Meu nome se tornou marca. Se você falasse Adair Moreno, todo mundo queria estar perto, botar no cartaz, porque a televisão, o rádio, a mídia, isso aqui, ó, é uma bênção de Deus, mas se você fizer com propósito, debaixo do propósito de Deus. Porque essa alta visibilidade aqui, ela é uma vitrine, porém ela faz, se você não souber, ela faz mais mal do que bem. E ela às vezes atrapalha a vida da gente. Quantas pessoas eram ilustre anônimo e fazia algo para Deus, assim, um negócio top. Aí foi só aparecer, acabou. Já não é mais um bom cantor, um bom pregador, se tornou artista. Se tornou pessoas que acham que, como diz lá na minha terra, que é o B da vassoura. Tem gente que acha que ele é, né? Ele acha que tudo depende dele, é para ele. Bom, cada um, cada qual. A fatura chega e não se parcela e ninguém paga para você. É você e Deus. E eu não queria. Eu lembro que chegou um ponto que eu fui num psicólogo. Cheguei no psicólogo, o psicólogo diz assim, ó, seu caso é psiquiátrico. Me mandou, e eu aprendi que só vai em psiquiatra quem é doido. E eu falei, rapaz, eu não estou legal mesmo, viu? E fui psiquiatra. Chegando lá, ele me consultou. Na terceira consulta, ele disse assim para mim, eu tenho três opções para você. A primeira, eu te dou remédio. Você vai perder metade da sua produção cognitiva. Porque você vai ficar mais lento. Mas você vai ficar calmo. A segunda, você tem que se afastar do meio que você vive. Aí ele disse em termo técnico, mas basicamente assim, ó, você está com overdose religiosa, do meio religioso. E eu falei, mas existe isso, doutor? Eu falei, existe. Existe over de trabalho, over de igreja, over de parceiro. Gente, o que é over? Você vive tanto no meio que o seu organismo não aguenta mais. E aí, como o corpo já cansou, ele passa para a mente. Fala, agora resolva aí, porque eu não dou conta não. E como a mente não pode parar, ela desliga às vezes. Eu tô falando a grosso modo para você entender. Esses apagão era a mente dando uma pausa para poder refrigerar o radiador, porque senão fundia. Ele diz, olha, vai chegar uma hora que ela vai desligar e não vai ligar mais, ou vai ligar pela metade. Porque a mente faz isso. Então, você tem essas três opções. Primeiro, você fica à base de remédio. Segundo, você se afasta até se curar. Terceiro, você continua e provavelmente você vai morrer de um infarto fulminante. Porque o seu organismo está todo alterado. Você tem 35 anos, cara, 36 anos. Pelo amor de Deus. Você não tem nem 40 anos. Acho que eu tinha quase 40. E eu falei, parei. Deus é mais. Né? Viver é um trabalho danado, eu vou morrer para quê? E aí eu tive que parar. Então, assim, eu perdi a minha mãe, foi 50% da minha vida. Aí eu tive que largar o ministério, coisa que eu amava fazer, que era cuidar de gente, pastor, foi mais 25. E aí foi já era 2018. Parei, melhorei, voltei para a minha área de segurança privada, já estava bem, trabalhando. 2019 casei a minha filha. E fiz o casamento dela, coisa mais linda. No começo de 2000, quando começou 2020, em 2020 começou a história da pandemia, você conhece a história. Eu falei, agora eu vou
organizar a minha vida, agora o negócio vai. E eu sou surpreendido com uma notícia que arrebentou comigo de vez. A minha esposa, que eu era casado há 25 anos, a gente vivia muito bem, eu amava de paixão ela, chegou e disse: não te amo mais e não te quero mais. Você merece ser feliz e eu também. Aquela velha história. Eu entrei, meu chão acabou. Bom, resumo da ópera. Passei por um divórcio que quase me matou. Eu que já tinha perdido tudo, aguentei todas as perdas porque eu tinha família, tinha esposa do lado. De repente eu perdo, que era a minha base, minha sustentação. Meu melhor lugar era em casa. Eu viajava esse Brasil em hotéis maravilhosos, lugares top. Mas o meu melhor lugar era na minha casa. Quando eu voltava para casa, que estava todo mundo lá, e de repente eu me vi perdido. E eu recomecei, mudei para um barracão, sem um móvel dentro. Eu deixei tudo para trás. Eu lembro que eu tinha uma mesa de bar, daquelas de plástico, com 4 cadeiras, e eu sentava lá e eu chorava, e o diabo o tempo inteiro me acusando coisa boa, quem mandou ficar incutido com a igreja, quem mandou fazer o reino, quem mandou, e sabe, eu falava, e eu brigava comigo mesmo e com a voz do diabo, eu falava, porque eu tenho certeza do meu chamado. Gente, se tem uma coisa que você tem que saber sobre Adair Moreno, é que eu lembro de onde eu vim, tá? Mas não fico preso lá, eu tenho consciência de onde eu estou, e tenho visão de onde eu quero chegar. Então, faça igual Paulo em Filipenses 3, prossigo para o 13, né, e 14. Eu não posso ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu deixo o passado no passado, as coisas para trás ficam, e avanço para aqueles que estão diante de mim. Prossigo para um alvo, e é isso que a minha vida é essa. Não quer ir comigo? Então a gente se vê por aí, fui. Porque a vida passa e passa rápido. E eu tenho um ministério, pessoas, Deus tem me feito coisas tremendas na minha vida, e tem pessoas que têm sido abençoadas através da minha vida. Graças a Deus por isso, eu tenho sido útil. E aí, passei por um divórcio, e nesse meio do divórcio, nos primeiros meses, eu fiquei muito mal. E Deus falava comigo assim o tempo inteiro, ó, grava palavras de áudio de WhatsApp e manda para as pessoas. Eu falava, mas nem se me pagar em euro. Eu estava grilado. E, gente, sinceridade, lembra que eu falei sobre sinceridade? Quantas vezes eu ajoelhava, eu pegava a minha Bíblia, colocava na mesa, sentado, colocava o celular, e eu olhava para Deus e falava, Deus, eu estou chateado com o Senhor, estou chateado comigo, eu acho que eu não mereço. Sabe aquela autoflagelação? Aquele coitadismo? E eu falava, Deus, eu não quero ler Bíblia, não quero falar para ninguém, mas tem uma coisa, não é sobre mim. A minha dor não pode definir quem eu sou. O que eu passo não pode definir quem eu sou para o Senhor. As pessoas precisam. E eu lembro que eu pegava o celular, colocava para gravar, eu gravava 5 áudios, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todo dia eu mandava esse áudio, de 5 minutos. E eu gravava falando da grandeza de Deus, porque eu cria naquilo. Não para mim. Na minha cabeça, para mim, não aconteceria. Mas para as pessoas, sim, porque Deus é o Deus que Ele faz. Eu tenho história com Deus, eu conheço Deus. Assim como eu sei que Ele me conhece. E eu lembro que eu gravava, e quando terminava a gravação, eu desligava e eu começava a chorar. Eu chorava e falava, Deus, que ódio, que raiva. Porque eu começava a falar para as pessoas aquilo que eu precisava para mim. E sabe o que é mais que doía mais? Era os feedback. As pessoas começavam a entrar em contato, falavam, que palavra eu estava precisando, pastor, aquela palavra, Deus mudou minha história. Pastor, Deus me deu um novo homem. Eu falava que Jesus e eu. E quando você pergunta, quando você grita, quando você clama, quando você precisa e você quer, quase que sempre, tudo que você tem é o barulho gritante do silêncio de Deus. Porque Deus, no silêncio, Ele fala. Entenda isso. No silêncio Deus fala, gente. Só que quando Deus usa pessoas, tem uma tendência natural da gente duvidar, porque tem sempre um dedo do profeta, uma distorção, ou ele aumenta ou diminui, porque o ser humano faz isso. Quando Deus fala, quando Deus cala, Ele conversa com a sua alma. E quando Deus fala com a sua alma, não adianta, a sua alma para ouvir. E uma coisa que Deus faz, no processo, Deus te isola à vista de todos, Deus te esconde à vista de todos. Se eu for na tua igreja, você me vê. Se eu voltar 1 ano depois, 2 anos, você vai me conhecer. Eu não mudei. Eu fiz uma campanha de 7 semanas numa igreja. Toda quinta-feira eu estava lá. E quando eu me mudei para Goiânia, após o divórcio, eu estava nesse processo, eu congreguei 6 meses nessa igreja, você acredita? Gente, diante de Deus, ninguém me conheceu. Como é que pode alguém me conhecer? Os pastores me conheciam, os obreiros me conheciam. Eu congreguei 6 meses. Eu sentava no fundo, eu ia embora chorando, falei, Jesus, será que eu estou invisível? O que é isso?
Eu lembro que um dia eu falei, o pastor eu vou conversar com o pastor, ele vai me conhecer, não é possível. E terminou o culto, eu fui lá. Quando eu cheguei no pastor, ele olhou para mim e disse assim, Pai do Senhor, qual que é o seu nome? É a primeira vez que você vem? Eu falei, não é possível. Eu fui embora chorando, e eu falei, Deus, está acontecendo? E eu senti o Espírito Santo falar no meu coração bem claro, meu filho, sou eu te escondendo à vista de todos para um particular contigo. Porque no meio de tantas vozes, essa geração, inclusive você, perdeu a escuta espiritual. Eu preciso falar com você. E para falar com você, eu preciso te trazer para perto de mim. Para falar com você, eu preciso te isolar. E é isso, é sobre isso. Na hora certa, as pessoas vão te ver. Na hora certa, eu vou te trazer de volta para o convívio. E assim foi. E o tempo foi passando. E 2020, 2021, e eu sofrendo. E eu me afastei do chamado. Sempre continuei crente, continuei. O problema é que quando você para de pastorear, ou quando você você sai da mídia, as pessoas começam a te tratar como desviado. E eu ia para as igrejas, e os pastores só me tratavam bem, até saber quem eu era. Porque eu era muito pungente, eu era muito ativo no meio. Quando sabia quem eu era, eu ficava com ciúme, não falava mais comigo, me ignorava. E eu ficava muito triste, mas eu ia por causa de Jesus. Eu ia por causa do Evangelho, eu ia por causa de Cristo. Eu lembro que uns pastores, amigos meus, que eu os pastoreei uma época, ficou sabendo e foi atrás de mim, que é onde eu congrego hoje, e me deram a mão. 2022, eu estava indo trabalhar e começou a coçar o meu olho, começou a coçar, arear, e aí eu fui no oftalmologista. Quando eu cheguei no oftalmologista, ele disse, cara, você está com descolamento de retina do olho direito, precisa operar amanhã, senão você fica cego. E eu corri, fui mexer com cirurgia, passei essa cirurgia, passei 4 meses. Gente, geralmente a gente melhora com 30 dias. E aí deu complicação, me deu inflamação, me deu não sei o quê. E eu, 4 meses, olhando para baixo, dentro de casa, numa situação complicada. Empresa manda para o INSS, INSS não paga. E aí eu pagava pensão, pagava... Sabe, você entendeu? E eu nunca reclamei, nunca. Eu ajoelhava no meu sofá, minha oração para Deus é assim, Deus, eu não tenho nada para te falar. Eu não tenho nada para te oferecer, a não ser um coração sangrando, ferido, e os meus pecados. Mas eu estou aqui. É importante ter sinceridade. Se você está assistindo desde o começo esse testemunho, você está vendo, você percebeu que eu tenho falado muito sobre sinceridade com Deus. Não se mente ao Espírito Santo. E eu lembro que passou-se o tempo, e eu melhorei. Um dia já tinha uns 6 meses que eu estava operado, e eu tinha que voltar, e eu estava com um silicone no olho. Quem fez cirurgia colocou, sabe o que eu estou falando. É um óleo que coloca para colar, e você fica como se estivesse dentro de uma piscina o tempo inteiro. Então esse olho eu não enxergava com ele, só isso aqui. E um dia eu acordei pela manhã, eram as 3 da manhã, com um ser dentro do meu quarto. E a minha alma sabia que era a morte. E eu não sei te explicar como. E eu repreendi, eu vi assim... deu para ver um vulto que só olhou para mim e saiu. E algo falar na minha alma assim, ó, se prepare que você vai morrer. Se prepare que o seu dia chegou. E eu passei o dia mal, um dia de sábado muito mal, muito angustiado. E eu lembro que quando deu umas 6 da tarde, eu falei, vou ver meus filhos. Vou despedir dos meus filhos. Que eu tenho certeza que eu vou morrer. E eu saí, fui para a Trindade, eram as 6 da tarde. Encontrei, foi tanta coincidência que eu cheguei lá no trabalho da mãe deles, né? A mãe deles casou outra vez, ela e o marido tem um comércio. E eu cheguei lá na casa do meu filho, eu não estava no comércio da mãe. Tá? Então, assim, a despeito da gente tá divorciado, você vai fazer 6 anos, né? A gente ainda tem um laço de amizade por causa dos filhos, então a gente se respeita. A gente nunca teve problema, na verdade, né? Só o casamento que acabou. E eu lembro que eu cheguei lá, estavam todos lá. Estava o meu filho, uma caçula, estava a minha filha com o marido e estava meu filho com a noiva na época. E eu assustei, falei, todo mundo junto no mesmo lugar? O que é isso, rapaz? E eu com aquilo na cabeça, a gente conversou, e na hora de ir embora, eu saía, era para sair para a esquerda, eu saí para a direita. Não sei te explicar como. Quando eu me toquei, eu já estava lá. E quando eu parei de frente, lá tem um UPA, numa avenida de 2 pistas, do Cristina, setor Cristina. Eu parei, o celular tocando, e eu atendi, era meu filho, pai, você está indo para onde? Seja o que for, vai embora para casa, porque quando você saiu, eu senti que era despedida.
Eu falei, tá solto, rapaz, vamos embora pra minha casa. E eu saí, quando eu peguei o corredor, a minha moto é uma moto um pouco grande, que eu acelerei, eu olhei no velocímetro, estava quase 100 km por hora. Eu lembrei do que meu filho falou, que eu pisei no freio, eu senti um impacto. Um pitbull fugiu do dono, atravessou um canteiro, um terreno baldio e bateu de frente com a minha moto. E eu caí, a moto quebrou toda e eu caí, e eu levantei todo ralado. Eu tenho cicatriz até hoje, estava com o relógio roeu, isso aqui ficou no osso, na carne viva. Olhei aqui, isso aqui rasgou aqui, que estava com osso de... Gente, você tem que ver coisa mais horrível. E eu levantei e fui pro UPA, eram as 7 da noite mais ou menos. E quando eu cheguei no UPA, e eles foram fazer todos aqueles parecer, e eu sangrando muito. E eu sou hipertensivo. E, de repente, eu comecei a passar mal. Deu um remédio meia-noite, eu comecei a passar mal. Meu coração começou a bater muito rápido, e a boca ficou ruim, e eu chamei meu filho, eu estava sentado numa cadeira de roda, que ele estava me locomovendo, e eu disse para ele, me chama um médico que eu acho que eu vou desmaiar. Quando eu desmaiei, eu acordei, foi eles me reanimando. Eu quase morri. E cheguei da parada. Mas eu sabia no meu coração do projeto de Deus. O tempo se passou. Eu melhorei. Quando eu fui fazer a revisão no olho, deu problema no olho de novo. Tive que mexer no olho outra vez. Processo. O processo é isso. O processo é causador. E quando eu fiz... Passa-se um tempo, vai eu passar um laser. Quem fez isso sabe que tem que passar um laser para limpar. Que o médico olha e fala, tem uma catarata enorme aqui, vou ter que operar seu olho de novo. E mexeu 3 vezes no meu olho. Até o dia que Deus me disse assim, eu estava orando, eu lembro que eu estava na madrugada, falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? E o Espírito Santo falava o tempo inteiro no meu coração assim, ó, recomeço, recomeço, recomeço. E Deus me desconstruiu. E eu quero dizer algo para você. Você lembra que desde o começo do testemunho eu estou falando a palavra que eu estou falando é propósito e sinceridade. Eu lembro que eu estava um dia no meu gabinete pastoral e eu estava no gabinete numa depressão horrível, o culto rolando lá fora, tinha uma parede assim, eu no meu gabinete eu chorava e falava, Deus, como é que pode eu ser a pessoa mais triste dessa igreja? Como é que pode? Eu sou pastor, eu sou a pessoa mais infeliz daqui. E eu olhei na parede, eu olhei no banner, tinha um banner bem grande. E esse banner tinha uma foto. Antigamente a gente fazia umas fotos do banner, bem, né, com bastante Photoshop. E eu com a camisa vermelha, pensa no negão que estava bonito. E eu olhei e vi lá, eu olhei e falei para Deus assim, olha a oração que fiz. Falei, Deus, quem que é esse cara? Esse cara não sou eu. Eu não tenho nada a ver com esse cara. Eu me tornei ele para agradar pessoas que não estão nem aí para mim. E aí que vem a sinceridade. Gente, vou abrir um parênteses aqui. Cuidado com a oração que você faz com a alma, viu? Quando você está em momento de angústia, essa oração, essa aí vai direitinho para o ouvido de Jeová. Eu lembro que eu falei para Deus, Deus, me desconstrua. Deus, o senhor não precisa da minha autorização. Mas como o Senhor é educado e só faz aquilo que a gente convida para fazer, Deus, tira isso tudo de mim. O Senhor pode tirar nome, prestígio, tira tudo, tudo. Porque só não tira minha família, mas eu quero ser feliz de novo. Me reconstrua. E foi isso que Deus fez. Deus me reconstruiu outra vez. Deus me desfez para fazer. E eu perdi tudo, gente. Eu me vi num barracão, como eu disse para vocês. Então eu perdi, em poucos anos, foi nome, prestígio, ministério, igreja, casamento, tudo. Até a saúde foi embora. Eu estava sozinho, abandonado no barracão, deprimido. Tinha dia que eu levantava pela manhã e ainda falava, Deus, por que eu não morri? Deus, eu quero voltar para casa, tá bom, chega, já chega. E tudo que eu ouvia era o barulho gritante do silêncio de Deus. Quando você quer ouvir Deus falar, Deus não fala verbalmente, Deus fala com a tua alma através do silêncio. E eu lembro que eu perdi, e e as pessoas que entravam, amigos sumiram, desapareceram. Eu que, por causa da mídia, todo mundo queria estar junto comigo, todo mundo, daí você mora no meu coração de sapato e tudo, e a gente iludida achando que é isso tudo mesmo. Né? Eu lembro que todo mundo sumia, quando você via alguém na rua, ele atravessava para outra rua, ele te ignorava. As pessoas que entravam em contato comigo, era para falar mal. Eu lembro que eu estava um dia
lá em casa e meu telefone tocou e eu falei, graças a Deus. Você lembra quando a Bíblia fala que Jó estava lá todo chechelento, que um amigo chegou? Imagina os amigos de Jó chegando, nem pensando, meus amigos chegaram. Chegou para esculhambar. Foi o que fizeram comigo. Eu lembro que alguém me ligou e disse assim, rapaz, desse jeito, quem diria que o grande Adair Moreno ia morrer sozinho, largado, doente, num barracão no fundo de uma casa. E eu falei, não estou ouvindo isso não. Aquilo entrou como flecha no meu coração. E eu chorava, e eu falava, Deus, isso não é justo. Deus, eu tentei ser uma boa pessoa, tentei ser um bom pai, um bom marido, um bom pastor, uma boa pessoa, olha o que eu tenho. E tudo que eu via era um silêncio gritante de Deus. Eu estava no shopping um dia, eu saí para o shopping para ver gente. E tem mais, gente, eu passando por esse processo todo, área de segurança privada, trabalhando armado, agora você imagina, a cabeça como é que não estava? Em banco, porta giratória, quem é vigilante sabe o que eu estou falando. Tinha dia que dar vontade de morder naquilo lá. E eu orava, Jesus, me dá graça, me dá graça. Eu lembro que um dia eu estava no shopping, e chegou um amigo e sentou, chegou um conhecido e sentou. Eu nem chamei, eu queria ficar só queria ver gente. Ele chegou e disse assim para mim, começou a conversar e disse assim para mim, pegou o celular, abriu o YouTube e mostrou onde eu estava fazendo um show aqui na pecuária de Hidrolândia, um mega show. E ele disse assim para mim, como é que isso vira isso? Eu olhei para ele e falei, rapaz, sai andando enquanto você pode. E eu fui para casa chorando. Por que eu estou contando isso para você? Porque quando você está passando, quando você está do rumo do propósito, vivendo o propósito, passando pelo processo, Deus usa pessoas e coisas para te confrontar naquilo que te mais dói, para poder trazer à existência a humildade que a gente sempre diz que tem, o amor que a gente diz que tem. Cantamos nas musiquinhas, pregamos nos sermões, é tudo lindo, mas quando você precisa viver? Pois é, e Deus começou a me reconstruir em 2023. E Deus me trouxe de volta para o ministério, diferente, maduro, tranquilo, sem aquela correria toda, sem aquele desespero, parece que vai morrer amanhã. Não, o reino de Deus, gente, eu sempre digo, o reino de Deus, antes de você ele era, está sendo durante, depois que se você morrer vai continuar, vai devagar. Cuide da sua saúde física, mental, cuide da sua família. Deus só vai poder te usar se você estiver bem, cuidando da sua saúde. Isso é importante, eu tenho falado muito isso. E vou te contar outra boa, eu sempre trabalhei com família, E depois que eu passei pelo divórcio, que quase me matou, eu comecei a trabalhar com solteiros adultos. Você aguenta? 30 mais. Hoje eu trabalho com solteiros adultos. Hoje eu dou palestra, eu tenho um seminário chamado Macho Alfa na Atualidade, onde eu viajo ministrando. Esses dias eu estava ministrando para solteiros. E eu olhando aquele monte de solteiros, uns 400, e falando quem te viu e quem te vê. Sabe por quê? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. Hoje você está daqui aconselhando, amanhã você pode ser de lá, está de lá sendo aconselhado. Isso é projeto de Deus, isso é propósito. Então hoje eu trabalho com solteiros adultos, hoje eu dou palestra, hoje eu louvo, hoje eu ministro, né? Hoje eu trabalho nas redes sociais também, com isso, com cura da alma, porque eu fui ferido e fui curado a minha alma, estou pronto para recomeçar. E eu encerro esse testemunho dizendo algo para você nesse momento. Você que está assistindo aí, você que se identificou, você que está no processo, você que perdeu coisas, pessoas, casamento, família, saúde, bens. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai ter momento que você vai desistir se você ainda não desistiu. Mas crente desiste, pastor? Lógico. Sim. Vai ter momento que você vai perder a fé. Crente perde a fé? Perde. O que Deus não nos deixa perder é a esperança. Por que Lamentações 3 diz assim, ó, Deus, me traz à memória o que me dá esperança. Porque a esperança ela traz de volta o sonho, a fé, o ministério, o prestígio, a vontade. Quando você tem um resquício de esperança, ela traz de volta. E é necessário, às vezes, Deus te esvaziar, Deus te desconstruir, para que te construa ainda melhor. Porque o que você já alcançou não chega nem perto do que Ele projetou para você. Passe pelo processo. Vai ter momentos que você vai chorar. Vai ter momentos que você vai amargar solidão. Vai ter momento que você vai sofrer. Vai ter momento que você vai pedir para morrer. Você vai querer morrer. Mas sabe de uma coisa? Faz parte do processo. Você está no processo. Tem dia que você quer viver. Tem dia que você quer matar. Tem dia que você quer morrer. Tem dia que você não quer nada.
Normal, gente, isso se chama viver. Isso é vida, isso é ser gente. E eu volto a dizer e bato nessa tecla. Você não nasceu crente. Você escolheu servir a Deus, né? Você escolheu servir a Deus. Você nasceu gente. Então a sua essência primária é gente. Então cuide. Seja feliz. Viva na totalidade. Porque o seu ministério só vai fluir se a sua pessoa, o seu lado humano estiver bem. Cuide-se e saiba, Deus acredita e confia em você. Assim como Deus tem mudado a minha história, assim como Deus tem me levantado outra vez, assim como Deus tem me colocado em um patamar que eu nunca pensei, eu nunca quis. Na verdade, na minha vida, tudo foi Deus. Eu fui para a televisão, eu nunca quis, fui para o rádio, eu nunca quis. Hoje eu estou na internet, eu nunca quis também. Eu estou sendo sincero com vocês. Tudo que eu queria era ter minha vida, mas Deus não deixou. Porque o que Ele planejou para você vai cumprir. Volto a dizer, você não consegue travar ou acabar o projeto de Deus. Você atrasa. Isso vai te causar dor, vai te fazer sangrar. Mas sabe de uma coisa? A despeito de quem você é, de onde você caiu, Deus sabe. Salmo 139, o que Ele diz? O Senhor me conhece, para onde irei, para onde fugirei da tua presença? Se eu descer lá na terra, o Senhor está lá. Se eu subir no céu, o Senhor está. No fogo, o Senhor está. No céu, no inferno. Onde eu for, o Senhor está. Ou seja, não tem como esconder da tua presença. Agora, o que Deus quer de você? Quando você lê João 4:23, que Ele diz assim, ó, a hora vem e agora é que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Como é que um Deus que tudo vê procura? Não é incongruência, a grosso modo? Não é algo antagônico? Se Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele procura. Porque só procura algo quem não sabe onde é que está. Ou não é? Está falando sobre postura. Está falando sobre... E não é só adoradores. Porque adorar todo mundo adora. Ou adora a Deus ou não adora, ou adora o diabo. Enfim, a gente está sempre adorando. A gente que escolhe quem vai adorar. Só que Ele diz, não é só quem adora. É quem adora em espírito... porque eu sou espírito, e em verdade. Faça o seu melhor, seja a sua melhor versão, exerça o seu chamado, exerça o seu ministério. Não espere passar o que eu passei, de repente você está começando esse processo aí, você que assistiu até agora, sabe da dor, sabe como é que é. Eu já passei, eu sou uma pessoa que fui desconstruído, e hoje Deus está me restaurando tudo, bem melhor. Hoje eu entendo o que Jó disse, né? Eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos viram. Eu sou um camarada que hoje eu vi, eu sei quem é Deus na minha vida. E se vou gastar minha vida, que seja no reino de Deus. Que esse testemunho venha abençoar a tua vida, que esse testemunho venha a crescer no seu coração, venha te levar para o propósito, venha fazer você entender que, a despeito da bagunça que virou a tua vida, aos seus olhos, Deus não perdeu. A sua vida está na palma da mão do Senhor, Ele tem o controle de tudo. Esse silêncio é para te ensinar a sintonizar o seu ouvido espiritual nele. Porque no meio de tantas vozes, já não ouvimos mais a voz de Deus. E nós somos a geração que Deus conta para mudar a história dessa geração. Seja onde for seu trabalho, seja o seu evangelismo na rua, na internet, na igreja, não interessa. Seja a sua melhor versão. Faça melhor, faça o seu melhor. Se prepare, porque o melhor de Deus já está acontecendo, ainda que em dor, mas ainda virá tempo de bonança para a tua vida. E se não vier aqui na terra, não se preocupe, porque aqui é só uma passagem, tá? No céu é que é o nosso verdadeiro lar. O importante é garantir que vamos entrar no céu e que teremos galardão no céu, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de compartilhar com tantas pessoas esse testemunho, ainda que simples, mas eu tenho certeza que se o Senhor preparou esse momento para eu estar gravando esse testemunho, é porque o Senhor preparou um coração e pelo menos um par de ouvido para ouvir, e pessoas serão abençoadas. Pai, que essa emissora que tem aberto portas para tanta gente ser abençoado e ser bênção para a vida das pessoas. Deus, que eles venham, meu Deus, meu Pai, colher os frutos do Senhor. Eu sei que eles não fazem por obter ganho, faz porque ama a tua obra. Pai, obrigado, meu Deus. Pai, o Senhor venha tocar no coração de cada pessoa, no Brasil, no mundo, onde está ouvindo esse testemunho. Que pessoas venham ser livres, que pessoas venham ser abençoadas, que pessoas venham entender que a última palavra é na tua vida, na vida deles, vem do Senhor.
Pai, que Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 se cumpra, que nós vamos entender que o Senhor permitiu Israel passar por aquilo tudo para duas coisas. Primeiro, para ver o que estava no coração. Segundo, para que Israel entendesse que a última palavra é do Senhor. A nossa vida, a despeito de acharmos que temos controle, é o Senhor que controla, é o Senhor que leva, traz, o Senhor que tira, põe, o Senhor que acrescenta e diminui. Pai, que nós vamos ter o coração do Senhor e que cada um nesta hora venha entender o seu chamado. Consola quem precisa de consolo, abraça quem precisa de abraço. Deus, e continue trabalhando na vida que o Senhor começou, porque a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, e o compromisso do Senhor primário é com tua palavra. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Valeu, tchau, gente.